Olá, tudo bem? Estamos de volta, trazendo mais uma vez resumos da lição CPAD, a lição deste segundo trimestre de 2020. E o tema geral é o seguinte: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Já passamos por 3 lições importantes e hoje na lição de número 4 com o tema a iluminação espiritual do crente. Este tema é bastante relevante, é bastante importante quando trata da iluminação, quando Cristo um dia disse: vós sois a luz do mundo, e um dia também ele falou pela palavra que ele é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas. E logo entendemos que aquele que não é cristão, seguidor de Cristo, aquele que não se arrependeu dos seus pecados, está andando em trevas. Mas para aqueles que estavam assentados nas trevas, na região de sombra de morte, raiou uma luz. E esta luz é Jesus. Esta luz é a luz do Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas espirituais. No capítulo 2, verso 14 e 15 de 1 Coríntios. Muito bem. Então, para ter a iluminação espiritual, para entender as coisas espirituais, primeiro tem que nascer de novo, né? Primeiro tem que se tornar um cristão autêntico. Muito bem. Não simplesmente um crente, mas um cristão verdadeiro. A verdade prática está escrito o seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. O texto áureo está escrito lá no livro ou a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e o versículo de número 17. Porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Trata-se da oração de Paulo pelos crentes, para que o Senhor abra a mente. E dá para comparar com a oração do profeta, quando o moço só viu que estavam cercados pelo exército inimigo. Aí o profeta diz: Senhor, abre os olhos para que ele veja que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão nos cercando para destruir. Então Paulo também faz esta oração, e a Bíblia diz que depois da oração o moço conseguiu ter os seus olhos espirituais abertos e ele viu carros e cavalos de fogo ao redor, protegendo. Amém? Então Paulo ele ora e pede para que o Senhor abra os olhos espirituais dos crentes para que eles entendam a grandiosidade da salvação e as bênçãos que acompanham a salvação. Amém? Louvado seja Deus. Tem gente que só enxerga o mal, só enxerga o perigo, só enxerga as percas, só enxerga a negatividade. Mas neste período em que estamos atravessando, porque vai passar, a oração de cada crente é para que Deus vá abrindo os olhos espirituais, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Muito bem. A leitura diária de segunda a sábado, temas importantes para o nosso enriquecimento espiritual. Paulo diz
Na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 2, versos 14 e 15, é aquilo que já falamos, que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Um Deus que é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não se pode compreender as coisas espirituais pela lógica humana. Amém? Na terça-feira, a leitura bíblica diária está escrita em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. O crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Na quarta-feira, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. O poder divino é capaz de transformar o homem. Na quinta-feira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, não é isso? Capítulo número 15, versos 56 e 57, o triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. Na sexta-feira, a leitura bíblica diária está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, que diz: a ressurreição de Jesus é a garantia de nossa ou da nossa ressurreição. Se é certo que nós cremos no que diz o Evangelho, nós vamos atentar para a verdade que vamos ressuscitar também, né? Para vivermos eternamente com Deus. Sábado, Mateus capítulo 16, verso 18. Nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. É aquilo que Jesus disse: eis que eu vou firmar a minha igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe que o Senhor Jesus fala das portas, hein? No plural. Quando diz as portas é porque o inferno tem vários caminhos, várias portas, várias armadilhas para querer deter a igreja. Ele pode vir, mas a Bíblia diz: vem pelo caminho e por 7 fugirão. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas não adianta. O inferno tem várias portas para querer deter a marcha da igreja, mas a porta do céu é só uma. O caminho é somente um, é Jesus, no singular. Muito bem. Temos aqui a leitura bíblica em classe. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo número 1, versículo de número 15 ao 23. Muito bem. Vamos ver também aqui. O objetivo geral desta lição é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Temos 3 objetivos específicos em cada tópico. No primeiro, nós temos que destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. No segundo tópico, temos que salientar a grandeza do poder divino que opera em favor dos crentes. No terceiro tópico, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos agora na introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida em ação de graça, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação, porque a oração se divide em várias partes. Não se pode chegar somente primeiro pedindo a Deus. Na oração, nós aprendemos, segundo a Bíblia, tem alguns níveis na oração. A oração não é somente para pedir, é para agradecer, é para dar ação de graça e fazer confissão. A Bíblia diz que o profeta Daniel, no capítulo 9 em diante, você vai ver que quando ele começa a orar, ele diz: Senhor, nós pecamos. Ele confessa, ele se junta àqueles que estavam relaxados espiritualmente e diz: Senhor, nós pecamos, esquecemos do teu estatuto, da tua promessa. O tempo
de libertação do cativeiro está chegando e todos estão aí, ó, esquecidos de ficar na brecha, né? Então, a confissão, né, na oração, porque todo dia nós falhamos, mas temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o perfeito e justo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo vai elencar aqui os níveis da oração: a intercessão, confissão e louvor e também exaltação. Quando chega diante do rei, a Bíblia diz que aquela mulher que corria o risco, Esther, de morrer, se chegasse na frente do rei sem ser chamada, se o rei não estendesse o cetro, ela morreria. Aí todo mundo está jejuando, orando, ela vai, se apresenta diante do rei, e o rei estende o cetro, aí depois o rei diz assim: o que é que você quer? Até metade do reino eu te dou. Ela disse: não, eu não vou pedir, porque quem chega diante do rei não chega primeiro para pedir. Ela oferece um banquete para o rei. Amém? Então, na oração, Paulo nos ensina a exaltar, enaltecer, louvar e confessar as nossas falhas diante de Deus. Muito bem. Primeiro tópico: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Muito bem. No primeiro tópico, o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem o quê? Quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Paulo queria que os crentes compreendessem que o Evangelho traz riquezas, né? Para que os olhos espirituais deles fossem abertos. Esta é a oração de Paulo. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação, filiação e o dom do Espírito. No capítulo 1, verso 3 ao 14, da carta de Paulo aos Efésios, ele intercede para que seja conhecido aos eleitos o Espírito, ou concedido aos eleitos, o Espírito de sabedoria e revelação. Paulo vai logo orando: Senhor, dá sabedoria a eles, para que eles entendam as coisas espirituais, a grandeza da nossa salvação e aquilo que acompanha a salvação. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo estava ciente de que quão maravilhoso é o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, de quão impossível é alguém perceber a glória deste Evangelho, destas boas novas, sem ser ensinado por Deus. Aí Paulo, no capítulo número 1, ou 2, o verso 14 e o 15, aquilo que nós já falamos, que o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Aí Paulo vai orando para que o Senhor faça esta obra. Segundo ponto deste primeiro tópico, a esperança da vocação. Muito bem. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profundamente e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer de qual esperança divide-se, que podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus primeiro chamou. Amém? Deus primeiro chamou no passado pessoas, né, segundo o texto, para que nesta chamada as pessoas fizessem parte, né, da salvação. Deus chamou.
primeiro. E segundo, no presente, o Senhor também continua chamando. Né? O Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem. Né? Fala da vinda do Senhor Jesus, mas também podemos classificar como pessoas que estão atendendo, precisam atender o chamado do Evangelho. Muito bem. Além de ser chamado, a pessoa também ela é chamada para servir e também para santificar-se. Isto é, achar-se irrepreensível, né? Viver em comunhão e andar de modo digno. É isto que o chamado do Evangelho traz para nós. É para nós vivermos uma vida separada do pecado e também para nós darmos valor ao que o Evangelho nos trouxe. Perdão de pecados, salvação, iluminação espiritual. Terceiro ponto deste primeiro tópico. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Amém? Já o tema riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como perdão de pecados, adoção de filhos e as bênçãos que serão destinadas no porvir, viver eternamente com Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Nós temos aqui agora o segundo tópico. Fala a sobreexcelente riqueza e força do poder divino. Quando fala sobre excelente, é mais do que excelente. Amém? O poder divino é imensurável e não pode, e ninguém pode ou nada pode deter o poder divino. O poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, às vezes pode ser detido, mas o poder divino, ninguém pode detê-lo. Quando o Senhor determina, está determinado. Primeiro ponto deste segundo tópico, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. No primeiro capítulo, verso 19 de Efésios. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, né? Tem uma tradução aqui no grego, uper baló, não sei se a expressão está certa, né? Que na forma adjetiva ou adjetivada significa extraordinário. Né? Muito mais do que excelente. Já a expressão seguinte, que fala grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Então ninguém está acima dele. Só tem na Bíblia um capítulo em que tem alguém acima do trono. Capítulo 6 do profeta Isaías. São os anjos que estão acima do trono, mas não estão sobre autoridade maior. Estão acima do trono, mas estão olhando para baixo, dizendo: santo é Ele, santo é Ele, santo é o Senhor dos exércitos, santo é Ele. Então ninguém é maior do que Ele. Amém? Então a grandeza do seu poder quer dizer que o poder deles sobrepuja a qualquer poder.
Glória a Deus. O termo aqui é traduzido por poder, indica feitos miraculosos que precedem a força, ou força de medida. Muito bem. Ou fora de medida. Uma força fora da medida. Você já fez muita força, já empregou força para fazer alguma coisa? Você disse, eu não vou conseguir, não vou conseguir, e de repente consegue. Então, a força de Deus, o poder de Deus é maior. Então, observe que não foi Davi que derrubou o gigante, nem tão somente a pedrinha, mas é o poder de Deus, aleluia, que fez esta maravilha. Quando ele jogou a pedra, quem guiou a pedra até o gigante, derrubou, foi Deus, com o poder que é maior do que tudo. Então veja, Atos capítulo 8, verso 13, vai falar de aquele homem que a Bíblia diz que era mágico, aquele homem que a Bíblia diz que ele fazia encantamentos e iludia as pessoas. Vamos ver esse versículo? Atos capítulo número 8, o versículo número 13. E creu até o próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Então Simão, vendo os sinais e as as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Porque ele viu que aquilo que ele fazia para enganar o povo, antes, ele viu que ele estava se enganando a si mesmo, que era coisa que o povo se admirava, mas era mera enganação. Mas quando ele viu o poder de Deus agindo, ele ficou atônito, ficou espantado. Que poder é esse? É o poder de Deus. Amém? Muito bem. Segundo ponto deste segundo tópico, a força do poder divino. Muito bem. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo Paulo faz isto de três. O apóstolo Paulo faz uso de três vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, né? Esse óculos não está muito bom, não está ajudando. Veja mesmo. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Está lembrado que o Espírito de Deus se movia sob a face do abismo? Não tinha nada criado. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava. Quando diz pairava, é no sentido de guardava, protegia. Então estava lá o Espírito Santo, o Espírito de Deus protegendo, porque ali eu vou criar, ali eu vou fazer. Amém? É por isso que o Espírito Santo de Deus protege a tua casa, o teu filho, o teu marido, a tua esposa, a tua família, a tua parentela. Protege, mas está no pecado, está vivendo dissolutamente, não é? Está por aí fazendo o que não presta, mas o Espírito de Deus está pairando, está protegendo através da tua oração, porque um dia o Senhor vai salvar, um dia o Senhor vai criar alguma coisa naquelas vidas. Diga amém? Então, o Espírito de Deus sempre está em movimento. Muito bem. Segundo a expressão força, vem do termo aqui, kratos, que traz a ideia de intensidade. Além de estar em movimento, a força do poder de Deus está com intensidade, algo intenso. Velocidade. Oh, glória. Muito bem. E finalmente, um termo
issues, que indica poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, sua ascensão à direita de Deus. E terceiro, sua elevação acima de todo domínio. Amém? Então o poder de Deus é poder de Deus. E temos a prova por causa da ressurreição de Cristo. Quem poderia ressuscitar alguém se não fosse o poder de Deus? Até Jesus, quando foi ressuscitar a Lázaro, foi pelo poder de Deus. Amém? Ele orou. Ele rogou ao Pai e o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos a prova do poder de Deus neste sentido. A ressurreição de Cristo e a sua ascensão à direita de Deus. Aí no capítulo 1, né, do livro de Atos dos Apóstolos está escrito: por que estás olhando para cima? Este Jesus que está subindo vai voltar. Amém? E ele está assentado à direita de Deus. Glória a Jesus. Terceiro tópico. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, que é disponível também aos crentes. Jesus disse: vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Amém? Porque o poder de Deus está em evidência, está em ação. O poder de Deus está, né, neste mundo em ação e está também disponível. Não é uma coisa que está indisponível, é uma coisa que está acessível. Agora você tem que buscar o poder de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Primeiro ponto deste terceiro tópico: Cristo, as primícias dos que dormem. Amém? Cristo é a primícia dos que dormem. O que é primícia? É o primeiro a ressuscitar. Aí você diz: mas na Bíblia tem pessoas que já ressuscitaram. Lázaro. No Velho Testamento tem o filho daquela mulher, né? O profeta fez o milagre através do poder de Deus. Há pessoas que ressuscitaram antes de Cristo. E por que Cristo é a primícia dos que dormem? É porque ele é o primeiro que ressuscitou sozinho. Amém? Ele é aquele que, pelo poder de Deus, não precisou de ajuda. O filho da viúva de Naim e outros foram ressuscitados pelo poder de Deus, mas não sozinho, mas ele é grande e todo-poderoso. Ele foi o primeiro, né, inédito, o primeiro a ressuscitar, sem a ajuda de ninguém, porque ele é autossuficiente. Ele é o primeiro a ressuscitar. Muito bem. Vamos ver aqui. Primeiro ponto: Cristo é a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Capítulo 1, verso 20 de Efésios. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Atos capítulo 2, verso 24. Muito bem. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 e até o 22. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo número 14. Né? Porque Paulo disse: vocês, nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente
com aqueles que morreram em Cristo e vão ressuscitar. Nós temos a garantia que, assim como Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã, nós vamos ressuscitar também. Diga amém. Você não está perdido após a morte. Muito bem. Então Cristo é a primícia dos que dormem, né? Dos que morreram, mas ressuscitou. Amém? Então o segundo ponto está escrito do terceiro tópico, né? Cristo é levado à direita de Deus. No Salmo 110 está escrito. Vamos ver o que está escrito no Salmo 110. Cristo é levado à direita. Direita é lugar de honra. Amém? Verso 1 do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Deus a Jesus, numa linguagem mais clara. Assenta-te à direita, à minha direita, à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Né? Então, direita é lugar de honra. Então, alguém diz, fulano é meu braço direito. Então, é lugar de honra. Eis que te tomo pela tua mão direita. Amém? É lugar de honra. Cristo está intercedendo por nós. E um dia nós também estaremos à direita de Deus. Né? Porque uns são separados para a esquerda, perdição eterna, e outros para a salvação eterna. Muito bem. Ponto 3 do capítulo 3, do tópico 3 da lição. Está escrito, Cristo é exaltado sobremaneira. Muito bem. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, poder e potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, do bem ou do mal, e todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício à igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo na terra. Isso significa que nenhum poder prevalece contra a igreja do Senhor. Mateus 16 e 18, que diz que o Senhor firmou a igreja sobre esta pedra, que é a pedra angular, que é Cristo, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então a luta do adversário não é com Jesus, porque ele não consegue vencer a Cristo. A luta do adversário é contra a igreja, mas a igreja está de pé, porque Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Então, Cristo é exaltado soberanamente. Você vai ver aqui no capítulo o que diz a Bíblia. Filipenses capítulo número 2 e o versículo 9. Não é isso? A referência. Diz assim, por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um poder, o nome, que é sobre todo o nome. Então Deus o exaltou. Por quê? A Bíblia diz que não tendo por usurpação ser igual a Deus, se aniquilou a si mesmo, se humilhou e morreu em morte de cruz. Tomando forma de homem, esvaziou-se da sua glória. E não teve por usurpação ser igual a Deus, e se entregou à morte por nós. E sendo obediente à morte, e morte de cruz, quer dizer, uma morte vergonhosa. Ele foi obediente. É por isso que Deus o exaltou. Quer ser exaltado por Deus? Seja obediente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Então, assim como Deus exaltou a Cristo, o cristão também vai ser exaltado por Deus para morar no céu com o nosso Senhor Jesus. Esta exaltação de Cristo teve o triunfo de Cristo na cruz, traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo
na terra. Então, quem representa Deus aqui na terra é a igreja do Senhor Jesus. Muito bem. Quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca na lição? Primeiro, eleição, predestinação, filiação e dom do Espírito. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família e que o Senhor ilumine as nossas mentes para nós compreendermos, entendermos o valor da grandeza do poder de Deus e as bênçãos que o Senhor nos concedeu, né? Porque um dia a Bíblia tem um versículo que um dia o apóstolo Paulo falou, né? Que o Senhor tem riquezas grandes, né? Profundas, coisas inefáveis, inexplicáveis. E ele foi arrebatado e viu coisas gloriosas. Então, o Senhor nos garante a vitória de um dia estarmos com Ele na glória. Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.